Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos fala, a respeito do seu principado, do qual ele já despojou através daquele espetáculo ali no alto do Monte Sião, todos os principados e as potestades, todos os governantes que amotinavam em vão, que amotinam até hoje, porque agindo ele ninguém impede, ele já os venceu, tudo que ele vem agora para brindar a salvação, já está tudo consumado quando ele entregou o seu Espírito. Quando ele ali foi pregado no madeiro, tudo se cumpriu, o que foi dito pelos profetas, o que foi dito pelos reis, nos salmos, nos provérbios, tudo se cumpriu quando ali ele foi pregado no alto daquela cruz, daquele monte Sião. E agora ele vem para brindar a salvação, para buscar aqueles que estão selados, aqueles que estão como cartas endereçadas ao Deus vivo, onde neste livro há todos os atos cometidos, quer sejam bons, quer sejam maus. Alguns estão com o nome escrito no livro da vida, a outros ele risca, porque ele disse: eu uso da misericórdia como quero, bem como nós sabemos também que antes mesmo de ali Esaú e Jacó terem obras, ele resolveu aborrecer Esaú e abençoar Jacó. A graça lhe dá a liberdade para operar como quer. Mas a Bíblia diz que o seu principado traz paz, Mas nós sabemos que, como ele não faz acepção de pessoas, a salvação, o plano de salvação está à disposição de todos, independente de nação, de língua, de povos, independente se habita em Israel ou no Brasil, ou seja, na América do Sul ou na América do Norte, todo aquele que resolver chegar até a ele e através dele começa a se desviar do mal e pratica as boas obras que só são possíveis através dele, ele assim lhe concede. Mas haverá paz para aqueles que o seguem, porque a Bíblia diz também que o princípio das dores, que para alguns ele veio trazer fogo, dissensão, espada, porque se opera segundo o seu espírito, alcança a paz, alcança a justiça. Aqueles que antes eram atribulados pelo mundo, agora encontra paz. E aqueles que estavam atribulando os outros, começa a haver a tribulação sobre suas vidas. Há uma inversão, porque foi um alto preço ali naquela cruz, e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aqueles que optaram a seguir a injustiça, isso para ele não lhe agrada, porque a Bíblia diz que todo o dever do homem consiste em temer a Cristo, e seguir segundo a sua obediência, o entendimento que é desviar do mal. Mas se não tem esse entendimento segundo o temor de Cristo, se é inclinado a fazer o mal, se ainda que utilize esta sabedoria para interesse próprio, apacentando a si mesmo, como pode encontrar paz se ele é aquele que a uns ele galardou, aos outros ele disse: eu trago o castigo, porque aquele que zomba, ele será zombado, aquele que se exalta ele será humilhado, já aquele que humilha a si mesmo será exaltado. Tudo de Deus não se zomba,
né? Tudo aquilo que aquele povo plantou, eles colheram. Nós sabemos acerca do antigo mundo. Noé creu naquela inundação, a inundação qual pelas próprias águas que firmou o fundamento, é o fundamento que firmou a terra, né? A terra foi fixada sobre as águas, a mesma água que trouxe a inundação. E ali Noé, por crer, né, e por ser aperfeiçoado fazendo aquela arca, aquele momento da inundação que ali houve, ele foi justificado, né? Ali ele e a sua família que creu, houve paz sobre eles. Eles passaram por um período de muita tribulação, né? Porque aquele povo zombava dele, aquele povo ria, o insultava, né? E ele, por crer, ali naquele momento houve paz, né? Com a sua família, estando naquela arca protegida pelo próprio Deus que fechou a porta por fora. Já os demais que insultavam, né, não tiveram a mesma paz, né? E sim, houve sobre eles grande tormento, né? Morrer ali afogados sobre aquelas inundações, né? Assim como nós podemos compreender na vida de Ló, que através de Abraão, pela intercessão, Ló ali alcança a fuga, né? Não fica ali sobre Sodoma, né? E Gomorra ali onde caiu o enxofre do céu. Assim será nos últimos tempos. E ele consegue escapar, né, com as suas filhas. A sua esposa nos demonstra aquele que retrocede, que volta, né? Virou uma estátua de sal, né? O sal, se for insípido, perde a sua propriedade, nada serve a não ser para ser pisado, porque nós vamos ser salgados com fogo, né? E ele nos ensina, aquele que persevera no fundamento do qual foi colocado, ainda que as suas obras são provadas no fogo e ainda se queimem, nós, como a própria obra, né, nós não queimaremos, né? Também temos que lembrar da sarça ardente dos espinheiros, né, que também não se queimaram. Mas quando nota-se que Ló, ali, juntamente com as suas filhas, né, não perseverou, Ló não vigiou, né, e se tornou ali depois um incesto, né, juntamente com as suas filhas, porque se entregou às bebidas fortes, né? A Bíblia diz que nós temos que alegrar no vinho novo, né? Uma bebida que alegra a nossa face, não na bebida fermentada que conduz à devassidão, né? Que acaba, quando Jesus ali naquela cruz, ele cumpre a profecia que se diz: eu tenho sede. Aquele povo tinha um vinagre, uma bebida azeda, né? Que para nada presta, né? Mas ele é aquele que disse: aquele que tiver sede, vinde e eu vos saciarei. Não vai ser somente molhar a língua, né, com a água, né? Mas sim, ele se transforma em uma fonte a jorrar, ele se transforma porque Cristo habita em nós, né, o coração de carne arrependido, e nós tornamos uma fonte a jorrar, porque se a palavra está em nós, como ele está nos dizendo, o nosso interior é puro, né, e a boca fala que o coração está cheio. Embora alguns estão como o exterior como ovelhas, né? Mas o interior está como um lobo feroz, e aquele que está disfarçado de ovelha, quando vem o ladrão que veio para roubar, matar e destruir,
ele está ali disfarçado de ovelha, ele é o primeiro a fugir, né? Mas Jesus é aquele que conhece o intento do coração e acaba combatendo o lobo, né? Já as ovelhas ficam sem pastor, e as ovelhas que estão sem pastor, ele mesmo cuidará delas. Ele é o bom pastor, o único bispo de nossas almas. E aquele que segue segundo o voluntariado, né, seguindo o Evangelho, do qual é o alicerce lançado, ouvindo as advertências do Espírito Santo, santificando enquanto ainda há tempo, né? Ele diz também, aquele que estiver na impureza, que surge mais ainda enquanto há tempo, né? Porque o tempo se finda, né? Filhinhos, por que dormis? Já é a derradeira hora, né? Nós temos que perseverar, assim como os discípulos ali, eles estavam naquele momento de tristeza, de agonia, né? Os discípulos não puderam vigiar, estavam com seus olhos sobrecarregados, estavam no sono, né? Como a Bíblia diz que os sentinelas estão cambaleantes, né? Não estão preparados, e em vão vigia o sentinela, né? Se não for o Senhor que guarda a cidade, porque ele não tosqueneja, ainda que a gente venha cochilar, ele nos defende, mas se não tem mais a sua presença, se não tem ele como único mediador entre Deus e homens, como fareis? E mais um dia que a gente siga perseverante, porque como ele disse, alguns ele é o conselheiro, é o príncipe da paz, né? Mas há outros eu vim trazer fogo, dissensão, né? Pai contra filho, né? Filho contra pai, sogra contra nora, nora contra sogra, né? Veio trazer dissensão, fogo, espada. Por quê? Porque não creram naquele que o podia salvar, aquele que não faz acepção de pessoas. Mas se não creram, traz sobre si a ira, né, sobre suas vidas. Porque está escrito, todo dever do homem consiste em temer a Cristo. Alcançar o entendimento quer desviar do mal. Mas se anda na injustiça, se não alcança esse entendimento, se não produz os bons frutos através de Cristo, que só é possível através dele, se vive como andando com os próprios pés, né? Se não tem a força do seu braço e da sua mão, que é Cristo Jesus, que nos defende do ladrão que veio para roubar, matar e destruir, né? A estes estão com a sua alma rumo à destruição. E a destruição é eterna, porque não se alcança a ressurreição e acaba alcançando a segunda morte. E ali já não haverá mais chance, ali haverá ranger de dentes e pranto. Inclusive para aqueles que estavam um dia sob a direção do Espírito Santo, naufragaram na fé, está na iniquidade, ainda estão dogmáticos, que aquilo que sabem é o que é um entendimento, mas é um entendimento de próprios olhos, e não se alcança a salvação, que somente é possível através de Jesus, que é o dom gratuito para que ninguém se glorie em vossas obras. Muitos a confiança está em estátuas, em imagens, que nada pode, não tem espírito, não respira, não ouve, não fala. Como podeis crer que é mediador entre os homens e Deus? Está escrito, não fará para ti imagem de escultura. A estes está preparado o fogo eterno, onde ele é aquele que destrói toda imagem, toda idolatria, tudo aquilo que é da Babilônia, todo altar idólatra será destruído. Não são palavras destituídas de sabedoria, é a própria verdade que o Espírito Santo diz, que todos os objetos da Babilônia serão destruídos, serão motivos de escárnio.
Já aqueles que confiam e creem naquele sacrifício, aquele alto preço na cruz, alcançará a salvação, a vida eterna, porque é justificado por aquele que nos justifica, aquele que firma os nossos passos a não andar na podridão deste mundo, mas segundo as boas obras, assim como ele andou quando esteve aqui no meio de nós, na terra, e atualmente ele habita em nós, no coração não enganoso, porque a Bíblia diz: clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. E assim nós clamamos e ele nos revela a perfeita e agradável vontade do Pai, e através dele em nós seguimos em boas atitudes, não nos gloriamos em nós mesmos, que se não fosse ele firmar os nossos passos, se não for ele a usar da sua misericórdia, da sua benignidade que dura para sempre, nada seríamos. A Bíblia diz: justamente pela misericórdia e benignidade que vós não sois todos destruídos, ó filhos de Jacó. Mas diz também que Jacó iria passar pela tribulação, mas através da sua perseverança alcançaria a ressurreição, a salvação, assim como Abraão, Isaque e Jacó, o seu Deus, do qual ele não importa que o chame Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque eles não rejeitaram o seu marido espiritual, eles creram não numa Jerusalém terrena, edificada, com muros, com construções magníficas, mas sim eles estavam findados naquilo que é invisível, que eles sabem que é muito mais grandioso do que qualquer obra terrena, aquilo que nós almejamos que é invisível. E em mais um dia que a gente persevere na fé em Cristo Jesus, porque estes alcançarão paz. Mas aqueles que o rejeitam, que o vendem como um escravo, a preço de 30 moedas de prata, justamente pela desobediência, por não alcançarem a graça, o favor imerecido e permanecer na lei, aonde foi enfraquecida pela militância da carne, é que vem a ira de Cristo sobre os filhos da desobediência, onde não se alcança a libertação de sua alma, fica como escravo do pecado, porque não desvia do mal e permanece nas más obras, e acaba ainda encaminhando a muitos, e por isso suas mãos estão cheias de sangue inocente, porque perseveram no espírito mundano e do erro, e ainda induz a muitos a não alcançarem a salvação. Mas Cristo Jesus é aquele que traz a justiça, ele é aquele que contempla a má obra de todos, sejam aqueles que permanecem nas boas obras, e ele está, através do anjo do concerto, separando, apartando aqueles que andam na justiça dos que andam em injustiça, porque não há comunhão de Cristo com Belial, de luz com trevas, não há comunhão, julgo desigual, nós somos apartados de todos aqueles que permanecem na injustiça, porque ele nos resplandeceu das trevas para servir como luz aos povos e às nações. E em mais um dia perseverantes, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.